Sabe, amados, nós entendemos que a palavra de Deus é Deus falando conosco. A Bíblia é a carta escrita, né, por homens, mas demonstrando a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós devemos acatar essa palavra, nós devemos nos alimentar dessa palavra, nós devemos entender aquilo que essa palavra tem demonstrado ou direcionado para as nossas vidas, porque é a vontade de Deus escrita para nós. Amém? E infelizmente, como nós sempre citamos aqui, os filhos de Deus estão perecendo porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Mas nós precisamos entender e nos esmerar nessa palavra. Devemos nos aprofundar mais nessa palavra, porque isso não é apenas para ministros, isso é para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, para os filhos de Deus. Essa palavra foi escrita para você. Eu acho que eu falei em grego aqui. Essa palavra foi escrita para você, meu amado. Aleluia, existe um propósito. Deus não escreveu aqui essa palavra, essa Bíblia, esses livros com o intuito apenas de mostrar a grandeza dele apenas, mas ele veio aqui para mostrar que você pode ser grande nele. Aleluia. E eu me alegro com essa palavra. Eu sempre me animo, porque um dia essa palavra alcançou a minha vida, um dia essa palavra da fé iluminou os meus olhos, o entendimento, e hoje eu posso andar em novidade de vida. Hoje eu posso andar, como diz a palavra de Deus, em uma vida abundante. Amém? E eu quero que você abra comigo lá em 1 Tessalonicenses. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito maravilhoso, que eu gosto de falar, que é fé para viver. Diga comigo, fé para viver. Sabe, meus amados, que nós precisamos ter fé para viver. E eu sei que você vai poder celebrar nessa manhã, vai receber muito do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo escrevendo essa carta, ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê assim? Aleluia. Então nós aprendemos, né? Tem uma escola maravilhosa, já quero indicar a você também. Temos essa escola aqui nas dependências da igreja, é o Rema, né? Uma escola maravilhosa. E quem já estudou no Rema? Levanta a sua mão. A sua vida foi mudada? Amém. Quantos estão estudando no Rema? A sua vida está sendo mudada? E quantos vão estudar no Rema? Olha, tem alguns aí. A sua vida vai ser mudada também, amém, amados? E a gente aprendeu verdades maravilhosas que impactaram as nossas vidas. E uma das verdades é que a gente às vezes não entendia, né? E por conta disso, não ter um entendimento da palavra, a gente às vezes misturava algumas coisas. Mas nós entendemos que o homem, ele tem uma natureza tríplice, amém? Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Então, esse Moisés, meu calvo que você está vendo, não é o eu verdadeiro, amém? O eu verdadeiro habita dentro desse corpo. Eu sou um espírito, porque assim como Deus, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Se Deus é espírito, nós também somos espirituais. Tanto é que a Bíblia fala que ele é o pai das luzes, amém? Então nós somos um espírito, nós temos uma alma, que é o nosso pensamento, nosso psique, nossas emoções, né? E nós habitamos esse corpo, que é ele que faz o contato com esse mundo físico. Mas aqui, quando Paulo está escrevendo essa carta, ele fala algo interessante. Ele diz assim: o mesmo Deus de paz. Diga assim: o meu Deus é de paz. Aleluia, o teu Deus é de paz, meu amado. Glória a Deus. A paz que ele nos dá, o mundo não pode dar. Amém? Aleluia, aleluia. E aqui diz: o mesmo Deus de paz vos santifique. Às vezes eu li esse texto e não entendi o que era santificar. Quando eu não tinha entendimento, eu achava que era tornar-se como um santo, um santo, uma imagem de escultura. Mas a palavra de santificar é separado para Deus. É algo que está reservado somente para o uso exclusivo dele. É aquilo que está escrito lá em 1 Pedro, né? Que nós somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Onde estão as propriedades exclusivas do Senhor Jesus? Aleluia, aleluia. Sabe, amados, o que é uma propriedade exclusiva? É quando você chega em um terreno, em uma área, e tem uma placa lá, né? Propriedade exclusiva, não ultrapasse. Sabe que o diabo no mundo espiritual, quando olha para você, ele está vendo essa placa está dizendo propriedade exclusiva do Senhor Jesus, e ele não pode adentrar na sua vida. Aleluia, isso é motivo de você celebrar nessa manhã e entender, meu amado, que Deus te comprou por um bom preço. Aleluia, oh aleluia.
E aqui diz: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, ou em tudo. E ele vai explicar o que é esse tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Então a gente entende que o Deus, ele tem um interesse não apenas no seu espírito, mas Deus tem um interesse no seu ser completo, na sua alma, no seu corpo. Tanto é que ele deixou ferramentas poderosas, amém? Ferramentas que você pode usufruir para o seu benefício, para a sua salvação, para a renovação da sua mente e para a conservação do seu corpo, amém? Deus não deseja que você seja apenas salvo, mas Deus deseja que você também renove a sua mente e a sua alma seja salva. Deus deseja que o seu corpo seja preservado, e isso inclui saúde divina, principalmente. Então a doença não é algo que vem de Deus. E se doença não vem de Deus, e aqui está dizendo que Deus deseja, o mesmo Deus de paz santifica o teu corpo, isso implica que também Deus tem interesse em preservar o teu corpo, amém? Você está aqui nessa manhã? Glória a Deus. E aqui eu vou repetir novamente esse texto: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam completamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é algo irrepreensível? É algo que não tem erro, que não tem falha. Sabe, meu amado, nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição, amém? Diga comigo: eu não sou perfeito, mas estou caminhando para lá. Glória a Deus. Beber uma aguinha que eu vou falar muito. Aleluia. Então nós entendemos pela palavra que nós somos um ser de natureza tríplice. E por essa natureza, Deus tem interesse nas 3 áreas da sua vida. Deus tem interesse na sua salvação. Deus tem interesse que você renove a sua mente. E Deus tem interesse que você ande em saúde divina. Amém? Nós somos salvos, nosso espírito foi recriado em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo é nova, as coisas velhas já, e tudo se fez novo. Então o nosso espírito foi recriado, mas a nossa alma e o nosso corpo ainda não, estão no processo ainda. E para isso Deus deixou ferramentas poderosas, que é a sua palavra. E na sua palavra nós podemos renovar a nossa mente, e nós podemos andar em saúde divina. Mas nós só podemos andar em saúde divina se nós renovarmos a nossa mente. Por quê? Porque é com a renovação da mente que você recebe o entendimento daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Através da renovação da mente, você começa a entender que o sacrifício na cruz foi completo. E isso não inclui apenas a salvação, mas a Bíblia diz lá, como nós citamos lá em Isaías capítulo 53, verdadeiramente. Diga comigo, verdadeiramente. Sabe o que é verdadeiramente, meu amado? É algo que é real, é de fato, de verdade, aconteceu. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia. Eu não preciso ficar doente, eu não estou doente e eu não vou ficar doente. E você também não. Porque a Bíblia nos mostra que é verdadeiramente Ele tomou. E é interessante, eu lendo esse texto, você lendo Isaías 53, diz lá que Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Amém? Existem situações que você vai ter dor, mas não vai estar com uma enfermidade, uma pancada. Não é uma enfermidade, mas você está com dor. E existem enfermidades que não têm dores, mas Deus, Ele tanto levou a enfermidade quanto a dor. Você entendeu? Não apenas a enfermidade, mas a dor também Ele levou, meu amado. Ou seja, nós fomos libertos. Mas talvez você me pergunte: mas pastor, por que ainda a enfermidade ainda tenta vir bater na minha porta? Por que ainda situações se levantam e às vezes eu creio, eu recebo, eu vou para o culto, eu escuto as ministrações, mas de repente vem uma dor de cabeça, vem uma circunstância no meu corpo físico. É aí que nós vamos falar sobre isso, fé para viver. Amém? Diga comigo, fé para viver. Sabe, meu amado, que tudo que engloba a nossa vida depende da fé. Porque lá, posso citar esses textos de cor e salteado, né? Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38 fala que o justo viverá pela fé. Amém? Você é justo? Levanta a mão, quem tem essa convicção. Olha aí, você é justo. E se você é justo, o que é ser justo? Justo é aquela pessoa que foi colocada numa posição diante de Deus, sem culpa, sem condenação. Ou seja, nasceu de novo. Uma criança que nasce de novo, por exemplo, um bebê de 9 meses de idade, que está ali no berçário, uma criança, ela tem algum passado? Diga, não. Porque ela não praticou nenhum crime, nenhum delito. Porque ela nasceu.
Mas a Bíblia diz que nós não apenas nascemos, mas nós nascemos de novo em Cristo. Amém? Não é aquilo que Jesus falou para Nicodemos, né? Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, nós nascemos do Espírito. Meu amado, isso é tão profundo e tão poderoso você entender que você nasceu do Espírito, o seu Espírito foi recriado e hoje você está na mesma posição que Jesus diante do Pai. Sem culpa, sem condenação. Estou na mesma condição de Jesus? Sim. Porque Jesus veio com esse propósito, ele veio restaurar aquilo que o homem havia perdido. Então o homem no pecado perdeu algo, mas Jesus, através do sacrifício na cruz, ele nos trouxe de volta. Ele comprou, ele pagou aquilo que estava devendo. E hoje, meu amado, eu e você não precisamos mais pagar, não precisamos mais praticar nenhum ato para poder chegar aos pés de Deus e pedir a Ele que Ele nos cure. Não, nós somos sarados em Cristo Jesus. Quando Deus olha para a gente, Ele olha para você e diz: olha, você é sarado, você é meu filho. Agora nós precisamos entender essas verdades. Então, aqui no texto de 1 Tessalonicenses, ele fala que nós devemos, o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Sabe, meu amado, que quantos sabem que Jesus vai voltar? Jesus está voltando, amém? E quantos sabem que algumas pessoas podem dizer: não, mas ele vai demorar. Isso é um assunto escatológico. Mas eu não sei, talvez ele venha semana que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que ele vai voltar. E nós devemos estar preparados. Amém? Diga assim: eu tenho que estar preparado. Mas a Bíblia nos mostra que, aqui nesse texto, que nós devemos guardar o nosso corpo até a vinda dele. Não é, eu vou guardar o corpo, mas se eu morrer antes do tempo, tudo bem, vou para o céu. Não, aqui a Bíblia fala que nós devemos, o nosso espírito, alma e corpo devem ser plenamente conservados até a vinda de Cristo. Sabe, meu amado, talvez muitos de nós não vá provar a vinda de Cristo, ou talvez vá, porque só quem sabe é o Pai, o dia que Ele virá. Mas eu sei de uma coisa, que nós estaremos lá. E quando Ele vier, Ele vai buscar a sua igreja, o seu povo, mas um povo que foi conservado pela sua palavra. E quando eu falo dessa palavra conservada, eu me lembro daquelas comidas enlatadas, em conserva, né? Que você vai no supermercado e compra. Quantos anos aquela comida fica lá? Ela está com algum produto que está conservando ela. Amém? Sabe, meu amado, que existe um produto dentro de você que está lhe conservando todos os dias? A palavra de Deus é esse produto que está dentro de você, ela lhe conserva todos os dias. Todas as vezes quando você acorda, todas as vezes quando você vai dormir, todas as vezes quando você se alimenta, todas as vezes quando você está viajando, existe a palavra de Deus, que é a semente incorruptível que está te conservando. Por isso que você está bonito de como está hoje de manhã. Aleluia. Então, meu amado, se a palavra de Deus está te conservando, nós entendemos que a cada dia nós estamos ficando melhores. A cada dia nós estamos ficando melhores em Cristo Jesus. Por quê? Porque o pecado, a doença, a miséria não podem nos atingir. Porque a palavra de Deus nos mostra, ela nos garante que ela pode nos conservar. Diga comigo: a palavra de Deus pode conservar a minha vida. Aleluia. Você entende isso, meu amado? Que nós estamos sendo conservados. Então não é apenas o teu espírito que está sendo preservado para a salvação à medida que você está vivendo a sua vida de fé, não apenas a renovação da sua alma, e eu quero trazer essa questão de viver pela fé hoje. Eu quero tratar sobre saúde divina, sobre o seu corpo, amém? Não apenas a sua alma tem que ser renovada a cada dia, mas o seu corpo tem que ser preservado também. Que é ilegal doença no seu corpo. Aleluia. Então aqui você nota, né? Aqui ele fala: e todo o vosso espírito, alma e corpo. Vou recitar esse texto várias vezes para poder entrar no seu espírito. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda. Agora note que somos nós que devemos fazer algo. Porque aquilo que Deus precisava fazer, Ele já fez. Como eu citei em Isaías 53, Ele já levou as nossas dores e enfermidades. Ele já nos sarou. Em Cristo, como diz Pedro escrevendo na sua carta, pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Diga assim: eu sou sarado. Sabe, meu amado, quando eu paro para pensar isso, hoje eu sou testemunha de que essa palavra funciona, né? Eu posso citar um exemplo da minha família. Minha família, por parte de mãe materna, todos são diabéticos, a maioria, se não todos, né? Minha mãe é diabética, minha avó era diabética, faleceu por causa disso. Tios meus morreram por causa de diabetes, tem primos meus que são diabéticos. Mas um dia essa palavra da fé, eu novo, né? Eu recebi essa palavra da fé e eu escutei uma vez uma ministração sobre saúde divina.
E eu me lembro que tem um hospital no bairro que eu morava lá em Campina Grande, chamado Doutor Edgley, e eu estava passando de ônibus em frente a esse hospital. E eu olhei para o hospital, porque na minha infância eu fui operado de amígdalas e eu sempre tinha faringite. E eu sempre tinha irritação quando chegava o tempo frio. E eu dizia, Senhor, que coisa chata, né? Porque eu gostava de cantar, gosto de cantar, mas eu não tinha épocas que a garganta ficava fechada, travada. E nesse dia eu passei em frente ao hospital. E o diabo disse, ó, tu vai passar o resto da tua vida indo para o hospital. Eu vi nitidamente o diabo como se ele estivesse sentado na cadeira do ônibus do meu lado, com a mão no meu ombro e dizendo, ó, eu sou teu colega, estou dizendo a verdade, tu vai passar o resto da tua vida indo para o hospital tomando medicamento. E eu lembro que naquele dia eu declarei, eu disse, eu nunca vou entrar no hospital por causa do faringite. Sabe, minha amada, que hoje eu estou com 44 anos e nunca mais tive faringite? Eu sou provando de saúde divina. E olha que quando eu vou cantar, quando eu ministro, quando eu canto, eu não faço nenhuma técnica vocal, nenhum aquecimento, nada. Eu sei que precisa fazer, certo? Mas eu não faço. Naturalmente era para minha garganta estar irritada. E olha que eu gosto do frio, eu não gosto de calor, amém? Tanto é que eu digo que o céu vai ser frio, não vai ser quente. Porque o inferno é quente, o frio tem que ser gelado. Amém? Mas, meu amado, eu tenho provado de saúde divina. Eu sou prova e testemunho de que essa palavra funciona. Se funcionou para mim, funciona para você também. Amém? A respeito de diabetes, né? Eu lembro que minha mãe sempre dizia, se cuida, não toma muito açúcar. Graças a Deus que a gente tem mente de fazer a nossa parte, cuidar do nosso corpo. E eu louvo a minha esposa que ela é o meu freio, né? Porque eu era uma formiguinha para açúcar. Hoje ainda sou um pouquinho. Né? Mas, sabe, minha amada, eu também eu comecei a provar de saúde divina, de cura, entender a palavra de Deus. Eu disse, Senhor, se para a minha garganta essa palavra funciona, para o meu sangue também vai funcionar. E eu não ficarei doente, eu não terei diabetes na minha vida. Sabe, meu amado, existe uma como é que se chama? Na medicina, que é entre 80 e 110, a tal diz mais alto aí. É a média, né? Da glicemia, né? E eu disse, Senhor, eu comecei a declarar, todas as vezes que eu fizer exame de sangue, a minha taxa vai dar abaixo de 80. Eu dizia, eu era bem radical mesmo. Sabe, meu amado, que todas as vezes que eu vou, a minha taxa dá abaixo de 80. Aí a pessoa pergunta, você não come açúcar não? Eu digo, minha filha, você está olhando para quem gosta de açúcar. Mas sabe o que é, meu amado? É a confissão na palavra. Sabe, meu amado, eu vou viver todos os meus dias e eu não vou ter diabetes. Eu vou viver todos os meus dias, eu não ficarei doente, porque a doença não tem mais poder sobre mim, porque Jesus já comprou a minha vida. Assim como a sua vida também. Se você, por algum acaso, alguma situação, eu não estou lhe condenando, mas eu estou abrindo os seus olhos nessa manhã. Se por acaso você está doente nessa manhã, existe uma palavra de cura que está dizendo para você, você pode andar em saúde divina. Você pode andar segundo a fé que você tem na palavra de Deus. E Ele já comprou verdadeiramente. Não é de mentira, mas é de fato e de verdade. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Meu amado, todos os dias que eu me levanto, eu me alegro, porque eu sou sarado, o meu sangue é purificado, o meu corpo é purificado, os meus rins são purificados, o meu coração trabalha bem. Aleluia. Mas isso não quer dizer que o diabo não vai colocar pensamentos ou ideias. É aquilo que o irmão Kenneth Hagin falava, né? A gente não pode proibir de um passarinho sobrevoar a nossa cabeça, mas a gente pode proibir dele fazer um ninho. Da mesma forma, pensamentos podem vir na minha cabeça. E eu não vou poder proibir, não tenho esse poder. Mas eu posso proibir dele permanecer na minha mente. Sabe por quê? Porque eu renovo a minha mente com a palavra. E eu entendo pela palavra que eu sou sarado em Cristo Jesus. Sabe que você também pode desfrutar disso, meu amado? Dias de saúde divina. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio, que Moisés, com 120 anos, os seus olhos não se cansaram. A sua vista, né? Diz, as suas vistas não se cansaram e ele não ficou fraco. Ele tinha a força de um jovem de 40, 30 anos de idade, com vigor. Sabe o que é isso? Numa velha aliança. Agora imagina nós que, como diz Hebreus 8,6, estamos em uma superior aliança, firmada em melhores promessas. Meu amado, você vai estar com 80 anos correndo dentro dessa igreja. Na verdade você não vai estar aqui não, você vai estar lá no campus correndo, amém? Aleluia, aleluia. E você entende, meu amado, que nas 3 dimensões eu quero falar hoje sobre fé para viver. Nós precisamos andar em fé.
Existe a questão da prudência, sim. Quando nós andamos debaixo da palavra de Deus, a bênção do Senhor nos acompanha. Mas quando nós saímos da prudência, quando nós saímos da palavra de Deus e andamos na imprudência, realmente a bênção do Senhor não vai poder estar sobre nossa vida. Deus pode até querer, mas Ele não pode fazer. Por quê? Porque você não está andando em linha com a palavra de Deus. E é necessário que você alinhe a sua vida à palavra de Deus, para que você possa desfrutar do que a Bíblia diz, né? É o que Deuteronômio 28 fala. Esse texto você pode ler na sua casa, fala sobre as bênçãos e as maldições da lei. Lá ele diz assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e teres o cuidado de guardar todas as palavras que está escrito no livro dessa lei, então todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Então olha que Deus, ele é explícito quando ele mostra que as bênçãos só viriam se o povo de Deus estivesse alinhado à palavra dele. Mas se o povo não estivesse alinhado à palavra, as maldições viriam. Era Deus quem enviaria? Não. Era simplesmente o povo que saía da proteção da palavra de Deus. Amém? Então nós entendemos que nós precisamos andar em fé. E a fé, ela requer uma ação. E o que é a ação da fé? É você andar em linha com a palavra. O que é que a Bíblia diz que você tem que fazer? É o que nós vemos aqui. Nós devemos andar em santidade. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, amados, Deus essa manhã está abrindo os nossos olhos e dizendo para você: ei, você quer andar em saúde divina, mas você precisa andar numa santificação na sua vida, segundo a palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode nos santificar, porque Jesus disse, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela nos santifica a cada dia. Jesus, certa vez, falando para os discípulos, ele disse: olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, ou que vos tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, ela nos limpa. Ela nos limpa a cada dia. Somos limpos por essa palavra a cada dia. A cada dia que se passa, a cada ano que você completa aniversário, a cada dia que você vive nessa terra, a palavra de Deus está te santificando. Aleluia. Então a gente entende, meu amado, que essa fé, quantos tem fé aqui? Amém. Nós recebemos uma medida da fé. E nós é que fazemos essa fé crescer. Mas essa medida da fé não é apenas para você crer para a salvação. A mesma fé que você crê para a salvação, você crê para a prosperidade, você usa ela, você usa também para a cura. Amém? Lá em Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela fé. Amém? Você foi salvo pela fé. Então você usa a fé para a salvação. Eu creio, Senhor, que Jesus Cristo morreu dentre os mortos, Ele ressuscitou, Ele pagou o sacrifício, aquilo que precisava pagar. E hoje eu posso crer que um dia, quando eu for, ou Jesus vier, eu vou para o céu. Isso é fé. Você não está vendo, você não tem um papel escrito lá: ó, tua passagem para o céu está paga. Você está crendo naquilo que Deus falou para você. Amém? Que é a palavra de Deus. Da mesma forma, a gente usa fé para a renovação da nossa mente. Eu creio na palavra de Deus. Para renovar a sua mente, você precisa entender e acatar que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Aí você começa a renovar a sua mente. Aí você anda em fé. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia fala sobre isso: não se prostituir, não mentir, não roubar, não matar, não adulterar, não fazer nada disso e outras coisas mais. E Deus vai dando instruções e você vai renovando a mente. Então um nascido de novo tem ações diferentes. Então você começa a renovar a sua mente, como diz lá em Romanos capítulo 12, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então a cada dia você é transformado pela renovação da mente, porque você está crendo na palavra. E o seu corpo? O seu corpo vai andar em saúde divina à medida que você começar a andar segundo a palavra de Deus. Amém? Você crê assim, meu amado? Aleluia. Deixa eu me ver aqui. É isso mesmo. Então eu quero me deter com você na parte da cura. Amém? Quantos creem que Deus é aquele que ainda cura? Diga comigo: Deus ainda cura. Sabe, no ministério de Jesus, Ele veio aqui na terra. Quantos creem que Jesus veio aqui na terra? Amém? Jesus veio aqui na terra e no seu ministério Ele ensinava, Ele pregava, mas Ele também curava. Olha que coisa interessante. Os autores dos evangelhos tiveram o cuidado de escrever naquelas cartas, né, que Jesus, Ele ensinava, Ele pregava, mas Ele também curava.
Não é verdade? Então, se existe esse interesse de Mateus, de Marcos, de Lucas e João de escrever, é porque eles queriam colocar ênfase que o ministério de Jesus era ensinar, pregar e curar. Então, a cura é algo importante para o teu Deus. A cura é importante para Jesus. Sabe por quê? Porque como nós citamos aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, então Deus tem interesse também no teu corpo. Sabe por quê, meu amado? Porque você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita dentro de você. Você crê assim? Então, se ele habita dentro de você, o Espírito Santo não vai habitar dentro de uma casa mal acabada. Porque ele é um espírito de excelência. Diga comigo, um espírito de excelência. E se ele o Espírito Santo é um espírito de excelência, ele vai habitar dentro de uma casa excelente. Aleluia. Então, você que é templo do Espírito Santo, casa do Senhor, você tem que andar em saúde divina, porque eu não vou morar dentro de uma casa que o reboco está caindo. Se eu for para aquela casa, eu tenho que restaurar aquela casa. Amém? Quem tem casa sabe, o apartamento que de tempos em tempos a gente tem que estar fazendo manutenção. Amém? O seu corpo precisa estar fazendo a manutenção da palavra. Qual é? Renovando a sua mente e praticando a palavra, dizendo: Senhor, pelas tuas pisaduras sou sarado. Senhor, verdadeiramente você tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu não tenho mais, não é minha, não me pertence mais. Você está, a cada dia, você está restaurando o seu corpo. E está fazendo o quê? Aquilo que a palavra diz: está conservando o seu corpo. Aleluia. O meu corpo está conservado no Senhor, meu amado. A doença não pode me atingir, a doença não pode lhe atingir. Você está conservado no Senhor. Aleluia. 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 Atos 10:38 diz lá, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então esse texto é maravilhoso, né? Porque ele nos mostra tantas revelações. Primeiro diz assim, que Deus ungiu a Jesus. Amém? Se Deus ungiu a Jesus, então eles estavam de comum acordo em alguma coisa. Não é verdade? Deus ungiu a Jesus com propósito. A unção veio com propósito. Diga comigo, a unção tem um propósito. E diz lá, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual quem? Jesus andou por toda parte. Não foi apenas na cidade dele, mas em todos os lugares que Jesus ia, ele fazia o quê? Fazia o bem e curava a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, outro ponto que a gente entende, que doença é uma opressão do diabo. Doença não é um propósito de Deus para te provar. Doença não é uma ferramenta de Deus, porque Deus não usa as ferramentas do diabo. Diga comigo, Deus não usa as ferramentas do diabo. Deus usa as próprias ferramentas. E a palavra dele, meu amado, a palavra dele é viva e eficaz. Aleluia, ele ainda é o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Jesus curou no seu ministério, hoje ele ainda cura, amanhã ele ainda vai curar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui de Atos 10:38 diz que ele curava a todos os oprimidos. Lá em Lucas capítulo 4, diz que quando Jesus chegou lá, entrou no dia de sábado, pegou lá, procurou o livro de Isaías e leu, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia. Você pode abrir comigo lá em Lucas capítulo 4. Eu estou falando hoje sobre fé para viver. Diga comigo, fé para viver. Lucas capítulo 4, Jesus, ele chega e lê esse texto. Eu quero ler com você. Você está recebendo alguma coisa, meu amado? Aleluia. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. A gente vai ver depois que fama era essa. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, estou no versículo 16 de Lucas capítulo 4, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E o que é que ele leu? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, quando ele começou o seu ministério,
ele lê logo esse texto. E quando é que isso aconteceu? Lá, quando ele foi lá atrás de João Batista para ser batizado. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio em forma de pomba e pousou sobre ele. E a partir daquele dia, aconteceu o que Atos 10, 38 diz, que Deus ungiu a Jesus. E quando Deus unge a Jesus, ele começa a andar em sinais, prodígios e maravilhas. Aí você pode dizer, mas Jesus era o Filho de Deus, certo, meu amado? Mas como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de toda a sua glória e se tornou um homem semelhante a mim e a você. Então ele dependia de Deus, senão a Bíblia estaria mentindo ao dizer que Deus ungiu a Jesus. Jesus precisou ser ungido para andar na unção do Espírito Santo. E aqui nós podemos ver, tanto é que Jesus quando tinha 25 anos, ele era filho de Deus, tanto quando tinha 30 anos de idade. Jesus quando tinha 18 anos, era filho de Deus, tanto quando tinha 30 anos de idade. Mas o seu ministério só começou quando o Espírito Santo repousou sobre ele. Por quê? Porque a unção capacita. E Jesus precisava da unção na vida dele. E a partir dos 30 anos de idade, quando ele é batizado e o Espírito Santo vem sobre ele, como Atos 10, 38, diz que Deus ungiu a Jesus. A Bíblia diz que ele começou a realizar milagres. E um dos milagres que ele mais realizava era cura. Aleluia, a unção cura. Diga comigo, a unção cura. Sabe que tem unção nessa manhã, meu amado? Você não pode não estar se arrepiando, você pode não estar chorando, mas a unção está nesse lugar. E se você quiser, você vai sair daqui curado. Aleluia. Aleluia. Então esses dois textos nos mostram que Jesus foi ungido para algo. E por isso ele realizou esse algo, né? Ele foi ungido para curar os quebrantados, curar todos os oprimidos do diabo. Sabe, meu amado, que esse mesmo Jesus que foi ungido, hoje ele ainda opera milagres. Esse mesmo Jesus está nessa manhã dizendo para você: ei, se você crê, até você que está na sua casa, se você crê, você pode ser curado. Aleluia, aleluia. Mas você pode dizer, né, como eu falei, mas era apenas o ministério de Jesus. Mas eu expliquei para você e mostrei para você. Você pode ler em Filipenses capítulo 2, você pode estudar no Rema e aprender sobre isso. Tem uma matéria maravilhosa, Cristo, aquele que cura. Amém? E você pode aprender que Jesus, ele é realmente aquele que cura. Ele é o maior interessado em ver você andando em saúde divina. O diabo não quer. Tanto é que o diabo levantou essa pandemia, o diabo levantou tantas outras doenças, o diabo levanta tantas mentiras. Mas Deus é o autor da verdade. Deus é o autor da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá em João capítulo 14, olha como é interessante esse texto. Abre comigo em João capítulo 14. Jesus falando sobre esse ministério dele aqui na terra. João capítulo 14, versículo 10, diz assim, você abriu a sua Bíblia? João 14, 10. Jesus estava conversando com os discípulos. A partir do versículo 8, né, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Estou lendo o versículo 8, do capítulo 14 do Evangelho de João. O versículo 9, Jesus responde: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. E como é que dizes tu, mostra-nos o Pai? E o versículo 10, eu quero chamar a atenção nesse texto, ele diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Diga comigo, era Deus quem fazia as obras. Então você entende? Eu disse que Jesus no seu ministério ele ensinava, ele pregava e ele curava. Mas Jesus mostra que quem fazia as obras era Deus. Isso me dá a entender, meu amado, que Deus e Jesus estavam no mesmo time, jogando no mesmo time, dizendo: olha, a gente veio curar vocês. O nosso propósito é restaurar a sua vida, espírito, alma e corpo, até a vinda do meu filho. Aleluia. Você pode dizer aleluia? E aqui diz mais, no versículo 11: crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Olha só, Jesus está mostrando aqui que as mesmas obras que Deus realizava, Ele também realizava. E hoje, as mesmas obras que Deus realiza, Ele também realiza. Se Deus cura, Jesus cura. E se os dois curam, o Espírito Santo está aqui para confirmar a palavra. Aleluia, aleluia. Agora, meu amado, eu quero trazer alguns pontos que nos fazem perder a cura. Sabe, meu amado, existem pontos que nós devemos olhar que podem fazer com que a gente perca a cura. E o primeiro ponto é a falta de conhecimento. Sabe que você precisa conhecer aquilo que eu falei, entender que Deus realmente é aquele que cura. Então a falta de conhecimento da palavra vai deixar você sem entender. É como os religiosos
que não entendem que Deus cura e colocam a questão de que Deus mata, que Deus fere, que Deus coloca no leito de enfermidade, Deus coloca na cova. E isso é falta de entendimento, porque o meu pai, o teu pai, ele é o autor da vida. Eu não entendo que Deus, aquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, né? E esse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, que habita dentro de nós, segundo Romanos diz que ele vivifica os nossos corpos. Amém? O Espírito Santo está vivificando o teu corpo, está conservando o teu corpo. Hoje você veio para a igreja, ele está com você, está vivificando o teu corpo, o teu sangue, as tuas juntas, as tuas medulas, como dá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ele é apto para discernir, ele discerne, mas ele separa e ele conserva. Ele separa e ele conserva. Ele está conservando o teu corpo, meu amado. Aleluia. Então, a falta de conhecimento faz com que você não ande em saúde divina. E o que é que nós devemos fazer? Devemos renovar a nossa mente. Você precisa entender quem é o teu Deus. E você só vai poder entender através da palavra de Deus, principalmente através das cartas de Paulo, que tratam da nova aliança, da questão da plenitude dos tempos, que é a igreja de Cristo. Amém? E você vai lendo as cartas de Paulo e você vai entendendo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Então, o que é que Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 12? Eu volto a citar: rogo-vos, irmãos, pela compaixão, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala, olha só, ele fala do corpo. Então o teu corpo tem que ser apresentado a Deus como sacrifício vivo. Olha, pai, está aqui o meu corpo, é sacrifício vivo. O diabo não vai atingir, eu não vou andar em doença. Apresentar a Deus em sacrifício vivo não é andar em doença, é andar em cura. Quando você anda em cura, você está apresentando ao Pai: Pai, eu ando segundo a tua palavra. Esse é o sacrifício. A enfermidade pode até tentar chegar, mas quando ela abrir a porta, ela vai ver que existe um morador dentro dessa casa. O Espírito Santo que está conservando o meu corpo. Aleluia. Eu não tenho medo de coronavírus, eu não tenho medo de diabetes, eu não tenho medo de nenhuma doença, porque o Espírito Santo que habita em mim está conservando o meu corpo. Você pode dizer isso, meu amado? Que você não tem medo da doença? Sabe, meu amado, e eu estava orando sobre ministrar isso, e o Espírito Santo me disse algo bem interessante. Ele diz assim: tudo aquilo que você vai começar a aprender da palavra de Deus, preste atenção, isso é para alguém. Todas as vezes que você começar a meditar na palavra de Deus acerca de um assunto específico, Deus, ele ilumina os teus olhos naquele assunto, e você entende: uau, eu posso andar em saúde divina. Sabe que o diabo, ele vai começar a te atacar nessa área? Ele vai começar a te atacar nessa área para tentar provar para você que a palavra de Deus não funciona. Aí você tem que fazer o que a Bíblia diz. Você tem que colocar força e renovar a sua mente e apresentar o teu corpo. Dizer: ei, Satanás, pode dar o que der, mas a palavra do Senhor, ela não é mentirosa. Lá em João 8,44 diz que quem é o pai da mentira é você. Então é você que está mentindo, não é Deus. Então eu sou curado, eu sou sarado. Aleluia, aleluia. Então o primeiro ponto que faz você perder a cura é falta de conhecimento. O segundo ponto é o medo. Você não tem que ter medo. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de medo. Eu vou abrir esse texto que é interessante. Eu quero ler para você. 2 Timóteo. Aleluia. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo ou timidez, mas de poder, de amor e de moderação. É interessante que essa palavra moderação, na verdade, é de uma mente moderada. Uma mente que anda segundo a palavra de Deus, renovando a sua mente. Olha o que o texto está falando. Porque Deus não nos deu o espírito de medo ou de timidez, mas de poder, diga poder, de amor e de moderação. Então ele fala de poder, fala do amor, que a fé só atua pelo amor, e fala de uma mente moderada, uma mente renovada. Amém, queridos? Então a gente não tem que ter medo. Quando eu entendo a palavra de Deus, eu entendo que eu tenho a autoridade que Deus deu para mim, e eu posso andar em saúde divina e declarar: eu sou sarado. Na minha vida, no meu corpo, só quem manda é o Senhor. Aleluia. Então o segundo ponto é: não ande em medo, não tenha medo. Mesmo que a circunstância se levante, você não foi chamado, você não tem um espírito de medo, você tem um Espírito Santo, um espírito de ousadia que está sobre a sua vida. Aleluia. O terceiro ponto é perseverar na confissão de fé. Hebreus capítulo
10, versículo 35, diz assim: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, pois ela tem um grande galardão, ou uma grande recompensa. Sabe o que aqui fala sobre a confissão, meu amado? Nós cremos na palavra, nós cremos naquilo que Deus fala, porque Deus fala através da sua palavra. Lá em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu entendo que quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. Mas a fé não tem que estar apenas no coração, mas segundo Romanos, capítulo 10, ele tem que estar na tua boca e no teu coração. Então, não é apenas crer e ficar. Nem Deus está... Você tem que confessar. Amém? Deus está dizendo, meu filho, existe o espírito da fé, como está escrito lá em 2 Coríntios 4,13. Não é isso? Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Eu tenho uma versão aqui, que é interessante desse texto, 2 Coríntios 4,13. Eu quero ler com você. Aleluia. 2 Coríntios 4,13. É na Bíblia literal do texto tradicional. Diz assim: tendo nós, porém, o mesmo espírito da fé, segundo aquilo que tem sido escrito, criei, por isso falei. Também nós estamos crendo, por isso também estamos falando. Sabe, amado, a fé, ela vai para o teu coração, mas você tem que confessar. A confissão, ela gera mais fé, e ela, na verdade, existe um poder, algo poderoso na sua boca, na sua língua. Tanto é que Tiago diz que a língua é um pequeno órgão, mas pode incendiar uma floresta, né? O irmão Rega, contando acerca do seu testemunho de cura, ele diz que quando ele ficou acamado e ele começou a meditar sobre Marcos 11, 23, 24, e ele se levantou milagrosamente, foi curado. Mas ele diz, e esse livro, ele fala muito nos livros dele, ele diz que quando ele estava com 16, 17 anos que foi curado, ele começou a ir à escola. E ele indo para a escola, e por ele não ter se alimentado bem e ficado bem fraco, por causa da enfermidade, ele era bem magrinho. E ele disse que quando chegava lá na escola, o diretor e os professores ficavam com medo, né? Rapaz, a qualquer hora esse rapaz pode cair aí morto e a escola vai ser culpada. E Reagan disse que ele ia para a escola, e certa vez o diretor chamou ele e disse: meu filho, eu sei que você está vindo para a escola, você está crendo, mas assim, se você quiser ir para casa, a qualquer hora, você não precisa pedir licença não, pode sair. Se sentir mal, se quiser pegar um ar, você pode ir ali fora, beber água, não precisa pedir autorização para sair. E Reagan disse assim: se eu tivesse acatado aquilo que aquele diretor estava falando, eu teria concordado que eu estava doente. Mas eu disse a ele: não, eu não vou sair. E ele disse que ele precisava subir escadas, porque as salas de aula eram na parte mais alta, o primeiro andar, e tinha a biblioteca que era na área do térreo. E ele disse que a melhor coisa era ficar no térreo, na biblioteca, porque ele não precisava subir as escadas. Mas ele fazia o quê? Eu não estou doente. E ele subia as escadas. E ele ficava o dia todo na escola e voltava só no final do dia. E ele também conta que quando ele tinha um amigo dele, que tinha uma mãe na rua dele, que eles eram amigos antes dele ficar doente. Mas quando ele foi curado, ele começava, às vezes que ele passava, na casa dessa senhora tinha uma sacada, e ela via ele passando: irmão, ô Reagan, vem cá, você está bem? Está sentindo alguma coisa? Está fraquinho? Eu vou pedir para o meu esposo levar você para casa. E ele aceitava. E todas as vezes que ele aceitava, os sintomas começavam a voltar. E ele começava a sentir os sintomas do coração, do sangue, a fraqueza no corpo. Mas um dia, ele disse que meditando, o Espírito Santo, ele foi dormir 4 da manhã, sentindo esses mesmos sintomas. E disse que de repente, o Espírito Santo mostrou para ele. Ele disse: não, eu não preciso concordar com aquilo que a mulher fala. E ele disse que no outro dia, ele fez questão de passar em frente da casa daquela mulher. E ela disse: você está bem, Ken? Vem cá. Como é que você está? Chamava ele de Ken, né? Kenneth Reagan. E ele disse: eu estou bem. Não, mas eu vou chamar meu esposo para levar você para casa. Ele disse: não, eu vou a pé mesmo. E ele foi a pé. Ele disse que desde aquele dia não sentiu mais. Sabe por quê, meu amado? Porque ele não concordou com aquilo que as pessoas estavam dizendo, que ele era doente. Talvez não seja algo tão que as pessoas entendam, mas inconscientemente as pessoas estão falando alguma coisa e você começa a concordar. E você está concordando com a doença. E outra coisa que ele dizia era:
E eu fazia questão de chegar perto de uma pessoa, para a pessoa perguntar se eu estava doente, para eu dizer para ela, eu estou bem, porque ele entendeu que a confissão tinha poder. Aleluia. E esse homem viveu, meu amado, até os 86 anos de idade. E o seu ministério foi grandioso e abençoou a minha vida e a sua vida, simplesmente porque ele andou, segundo a palavra, confessando a palavra. Ele confessava todos os dias, eu sou sarado. E as pessoas, você não está bem? Quem? Não, eu estou bem, eu vou para casa. Eu posso ir a pé, eu posso ficar na escola, eu posso fazer o que eu quiser. E diz que ele ainda começou a trabalhar e sustentar a mãe e o irmão. Mesmo naquela condição, ele dizia, eu sou sarado, eu posso trabalhar. Sabe, meu amado, quem está curado não fica na cama. Quem está curado não fica deitado esperando uma medicação. Claro que a gente entende que os médicos são usados por Deus. Mas se você crê na palavra de Deus, Deus pode curar a sua vida sobrenaturalmente. Aleluia. Você está crendo nisso, meu amado? A gente está para terminar. Eu falei os 3 pontos, né? Falta de conhecimento, medo, perseverar na confissão de fé. Outro ponto é entender que a obra redentora de Cristo na cruz foi completa. Você precisa entender aquilo que Jesus fez na obra da cruz. É o que eu citei lá em Isaías capítulo 53, versículo 4. Ele, na verdade, levou todas as nossas dores e enfermidades. Lá em Gálatas 3,13 diz que a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aleluia. Qual era a maldição da lei? Morte, miséria e enfermidade. Você pode ler lá em Deuteronômio 28. Mas nós fomos libertos disso tudo, meu amado. Existia um programa de televisão que uma mulher citava uma frase, que essa frase ficou forte para mim. Sempre que alguém falava para ela alguma coisa, ela dizia assim, isso não te pertence mais. Sabe, amado, quando a enfermidade chegar para você, o diabo chegar com aquele pacote, tentar dar para você, você olha para o diabo e diz, isso não me pertence mais. Eu sou sarado, o que me pertence é cura, é saúde divina. Isso não me pertence mais, isso não é meu, Satanás. Pode levar isso para o inferno, pode jogar isso para outro lado, mas o que pertence a mim é saúde divina. Aleluia, aleluia. O sacrifício de Cristo, a obra de Cristo na cruz foi completa. Outro ponto, o 5º ponto é que entender que é a vontade de Deus curar você hoje. Nós citamos João capítulo 14, versículo 10, Jesus falando que as obras que ele fazia eram as obras que Deus fazia através dele. Amém? E diz mais também, lá em Marcos capítulo 16, quando Jesus dá a grande comissão, ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E diz assim, expelirão demônios, falarão novas línguas, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, meu amado, foi uma comissão. Deus falou, você vai e os sinais vão lhe acompanhar, a cura vai te acompanhar. Aleluia. Então a gente tem que entender que é a vontade de Deus curar hoje também. Amém? Outro ponto é que Jesus no seu ministério, ele foi ungido para curar. A gente leu aqui Hebreus 10:38, que no ministério de Jesus ele foi ungido para curar. Amém? Mas esse ministério ainda continua. E hoje, como diz lá em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então hoje, Jesus ainda está curando, meu amado. Hoje, Ele ainda está realizando milagres. Hoje, nessa manhã, nessa igreja, a gente crê que Deus pode fazer um milagre. A gente impõe as mãos e o milagre acontece. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Deixa eu ver o que é que tem mais alguma coisa para falar para você. Aleluia. Você recebeu alguma coisa, meu amado? Existe uma unção para a cura. Diga assim, existe uma unção para a cura. Amém? A unção tem um propósito de libertar. Como nós citamos aqui vários textos. Diga assim, a unção tem um propósito de libertar. Porque a unção é o próprio Espírito Santo agindo. Então a unção, ela tem um propósito de libertar. Ela traz libertação. Porque Jesus fez isso. Jesus foi ungido para libertar, meu amado. E assim como Jesus, nós que somos o corpo de Cristo, temos a unção para libertar também. A unção também ela é tangível. Diga comigo, ela é tangível. Ou seja, algo que pode ser tocado. A gente pode citar o exemplo da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que a mulher, ela ouviu falar da fama de Jesus. E ela creu no seu coração e disse, olha, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E o que aconteceu? A Bíblia diz que ela rompeu vários dogmas, várias coisas, e chegou por trás das vestes de Jesus e tocou. E Jesus disse assim, quem me tocou? Aos discípulos, mestre, tanta gente te apertando, você pergunta quem me tocou? Ele disse, não, mas é porque o toque foi diferente. De mim saiu virtude, de mim saiu dinamis, de mim saiu poder. Sabe, amado, quando nós tocamos na unção, a unção, ela manifesta o dinamis de Deus, o poder de Deus.
Aleluia. Mas é interessante que você vendo isso, às vezes eu pensava, só ela que tocou nas vestes de Jesus, mas lá em Mateus, capítulo 14, versículo 36, na verdade, versículo 34 a 36, diz assim, Mateus 14, 34 a 36, tendo passado para o outro lado, isso é Jesus, alcançaram terra em Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram mensageiros por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos e lhes rogavam que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Todos que tocavam na veste ficavam curados. Aleluia. Sabe, amado, naquele tempo Jesus estava com a veste física, e a gente entende que a unção, existem materiais que podem transmitir a unção, e um dos materiais é a roupa. Tecido. Você pode, através do tecido, a Bíblia diz que Paulo orava por lenços e as pessoas eram curadas. Então você entende que a unção é tão poderosa que ela impregna, ela chega a pegar nas roupas, e não apenas nas roupas, mas também nos ossos das pessoas. Quem não lembra da história de Eliseu? A Bíblia diz que Eliseu em vida fez tantos milagres, mas até na morte dele os seus ossos curou uma pessoa, na verdade ressuscitou uma pessoa. A morte é um processo de enfermidade, porque a enfermidade vai levar à morte. Mas a unção é um processo contrário. A unção traz a vida. Aleluia. E existe algo interessante que Kenneth Hagin falou assim: se você crê que os ossos de um profeta morto ressuscitou alguém, então é possível acreditar que as mãos de um profeta vivo podem liberar cura para você hoje. Aleluia, aleluia. Sabe, amado, se a unção estava nos ossos de Eliseu e ressuscitou uma pessoa, hoje a unção está no corpo de Cristo. Lá em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20 diz assim: crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe, amado, Deus tem levantado homens e mulheres poderosos para atiçar a tua fé, e para que você entenda que você pode desfrutar disso, que ainda existe milagre, que ainda existe cura, que Deus ele realiza maravilhas. Jesus não é aquele que ficou apenas na história, no livro no filme da paixão. Não, Jesus Cristo é o mesmo. Eu tenho provado, os pastores, pastor Eliezer, todos nós temos provado. Eu sei que você também tem provado disso. E se você não tem provado, você pode provar dessa manhã e dizer: Senhor, eu posso tocar, eu posso entender que a tua unção está disponível no corpo de Cristo. Aleluia, aleluia.